Tá ligado. Na página 10, número 25. Desejo, indiferença, sexo e com afetividade. Por que indiferença? O desejo é um processo propriamente do sexo, né? Bem Certo. em cima do lance. Agora, a indiferença é o problema que a pessoa não está ligando para isso. Esse é o processo da afetividade. Mas a Agora, os afetividade, dois a gente estão não sempre liga? andando. A afetividade e sexualidade estão sempre juntos. A gente tem que pensar sempre nisso. Então, o desejo e a indiferença é um caso sério. Por exemplo, uma pessoa que tem desejo de outra, sendo que ela não pode ter aquilo, porque pela própria convívio social aquilo impede, o que é que se passa? Por exemplo, certos casais incompletos, essa coisa toda, ela começa a criar fantasia sexual que é negativa. Então, veja, é o processo de sexo da afetividade. Agora, seria... O sexo desvairado cria, quase sempre ele nasce e cria e avança dentro de uma afetividade translocada. E você chama, então, indiferença? Indiferença porque a pessoa ela não está pensando mal da outra. Ela é indiferente. Ela não está pensando em ir para a cama com aquela pessoa. Uhum. É indiferente. Então, veja, o processo vamos dizer, o controle do processo instintivo do desejo sexual. É o sexo. Agora, veja, é o sexo chakra. Isso aqui é terrível, isso aqui. É o sexo e a afetividade. Obrigada. Pode falar. Sobre uma questão que foi levantada na quinta-feira, na tertúlia de quinta, pode até ser que eu já esteja desatualizado, a questão sobre os termos do debatódromo e o argumentário. Sim. O termo debatódromo, ele não tem mais força do que argumentário? Nós já falamos, a turma já provou e eu não vou voltar atrás, né? É argumentário que nós vamos pôr. Uhum. O argumentário é mais técnico. O debatório tem muita gente que dá o contra. Agora, em argumentário, ninguém vai poder dar o contra. Sabe por quê? A internet está cheia de argumentário. É tanto que eu pedi para ela para examinar se alguém já fez o argumentário do jeito que nós estamos fazendo. Que eu quero colocar, que é o primeiro argumentário da Terra. Então, eu quero ver se alguém já fez igual. Mas tem que ser bonitinho, certinho. Eu já tive num monte de lugar que tinha argumentário. Mas não tinha nada igual ao nosso. Entendendo? Desse jeito, com as coisas todas que tem aí, não tem, não. Tecnicamente estudado desse jeito, não tem, não. Entende? Eu já estive num monte de anfiteatro, discutindo coisa e debatendo horas com cientistas, tudo isso. Mas não é a mesma coisa. Esse é o debatório. Entendeu? Agora, esse nosso aí, não. É o argumentário que é um verdadeiro coliseu. Quer dizer, onde todo mundo pode cuspir em cima da gente lá. A situação é precária. Valdo, aqui na página 8, em ciclologia, caberia a gente colocar intrafísico, extrafísico, ou as séries existenciais, alguma coisa assim? Não, isso tem muita coisa, mas é que eu já coloco fora, né? Tem muita coisa nesse sentido. Porque você não quis abordar esse... não, porque tem muitos lugares por aí. Verbete, né? Gente, esse negócio de antagonismo, eu estou com 9 verbetes já falando nisso. Então, eu especifico determinadas expressões para colocar no lugar exato, para clarear mais, né? Porque tudo isso aqui pode ser ampliado, é aquilo que eu já falei. Agora, eu acho que aqui dá para explicitar bem o que nós estamos falando aqui. E essa listagem desses 60 foi escolhida a dedo. Tem muita coisa aí. Agora, em qualquer área do conhecimento humano, em qualquer linha de atividade ou qualquer processo profissional, você pode fazer uma listagem, no mínimo, de 50 antagonismos. Qualquer uma, em qualquer lugar. Se alguém tiver dúvida disso, conversa com a Ivone. Mas fala. Eu marquei aqui alguns que eu não entendi. Aí, não sei se... Pode ser que você já tenha respondido alguns aqui. O 13, causa e efeito. 13, causa e efeito. Sucesso e fracasso. O que você quer? Esse fracasso aqui, como efeito, é que eu não entendi, eu acho. O efeito, ele pode ser um sucesso, pode ser um fracasso. Então agora, veja. O que está entre parênteses, ele pode ser qualquer um dos dois? Não, você se vira. Vê se me entende. Olha aí, causa e efeito, sucesso e fracasso. Uhum. Por exemplo, um fracasso pode ser a causa de um sucesso? Pode. Todo mundo vai fazer isso, cedo ou tarde.
A maioria hoje ainda está na primeira fase. O primeiro tempo é o seguinte, a pessoa teve um sucesso e depois ela fracassou. Agora vai chegar, no fim ela vai sair bem, vai virar serenona, quando, em cima daquele fracasso, ela vai ter um sucesso. De modo que isso é evolução. A evolução é isso. A evolução é um ciclo interminável de condições, né? Antagônicas, quase sempre. O que mais? O 16 também. 16. Coerência e incoerência. Jejum e gula. Esse eu já falei. Falou, né? O 38. 38. Liberdade e sujeição. O microfone e a coleira. Quer dizer, o que você quer? Isso aí está tão óbvio. Liberdade é um microfone, você pode falar à vontade. Sugestão é tapa a boca, é a coleira, você não pode falar nada. Então, ó, nós aqui estamos na liberdade. Você está com o microfone na mão. O que mais? O 46. 46. Previsão e esbanjamento. Esse aqui, na verdade, assim, eu estava pensando no Laje. Como é que ele seria aqui dentro desse previsão e esbanjamento? O Laje é uma pessoa que sabe o que tem e não sofre, não é escrava do cifrão. Mas Presta ele atenção não chega nisso. a ser esbanjador, mas ele Não, também... ele sabe o que ele está fazendo. Tá. Outra coisa, a gente não pode ser esbanjador para uma pessoa que não tem. Ele sabe disso. Agora, o cara que esbanja, estroina. Mesmo aquilo que não tem, ele começa a esbanjar, ele joga fora. Entende? Destrói. Não, ele arranja emprestado, joga fora, fica devendo todo mundo. É o megalomaníaco. Tem muito disso, é estroina. Destrói. É. Tá. E aqui o 54. Foi mais a questão 54, sanidade e loucura, o holossoma e a genética. Aí é que nós vamos ver, a sanidade. Se você tem um holossoma sadio, não tem problema nenhum. Agora, se a sua genética está alterada junto com a paragenética, você vai para o buraco, vai ficar louca. Não é isso? Estou dando uns exemplos do que pode ser, é o contrário. Só pensando assim, porque também tem a loucura pela paragenética, por isso Tem, que eu estava... tem. Mas a genética aí é para expressar o que Entendi. é que pode ser. Agora, o holossoma é manter o holossoma rígido, equilibrado. Se mantém, você tem saúde. Mas é a coisa mais difícil que tem, né? Ok, é isso. Agora, eu estou com outra pergunta, que é o seguinte. O senhor é favorável ao exercício para psique de clarividência arco-voltaica praticado entre parceiros de dupla evolutiva? Sim. Tem alguma contraindicação, exceto a questão do domínio da desassimilação? Não, não tem nada. O problema é a desassimilação, é saber fazer. Que antagonismo poderia ocorrer nesses casos? Olha, existe um processo seguinte. 2 processos seria bom de clarear. Primeiro, uma dupla evolutiva, quando é uma dupla que sabe das coisas, sempre é bom localizar, identificar pela conscienciometria e para a percepciologia, quem é que é a cabeça energética e parapsíquica do casal. Isso é a primeira. Segundo, existe uma indicação, principalmente de alguns psicólogos, isso já vem de muito tempo, que uma dupla evolutiva, quando ela é frágil, jamais deve julgar, por exemplo, um jogo de carta sendo antagônicos. Eles devem julgar junto. Senão vai criar problema depois que acabar o jogo. De modo que aí é bom examinar se é uma turma dessa muito frágil, quer dizer, alguém é frágil, a dupla é frágil, não deve pensar em fazer isso, deve pensar outro. Agora, existe um princípio popular. Como é que chama o princípio popular sobre isso? Não. Santo de casa não faz milagre. É ou não é? Não tem lógica isso? Então, são 3 aspectos que é bom a pessoa examinar. Agora, você está vendo, eu estou usando tudo a justiça salomônica aqui, como sempre, né? Procurando, já viu, né? Tem que arranjar as coisas todas que tem para o povo entender, né? Falar desde o provérbio até a linguagem erudita. É o jeito. Vamos nessa. Tem que ver o coloquialismo, a situação toda. Do coloquialismo a... não, e não é só isso. É o processo evitar a erística, a maêutica e fazer a confutaciologia. Não tem jeito. É a vida. Agora, quem é que está aí com o microfone? É você.
Pode falar, Mariana. Sim. O 9 eu não entendi muito bem. 9. Na página 10. 9. Atração e repulsão. Essência e pensamento.